E aí a gente foi construindo, assim, mas no começo foi muito difícil porque ele ainda vivia o luto, né? Era recente? Eu não lembro quanto tempo faz, É, mas já tinha alguns anos já. E aí foi muito difícil porque às vezes ele me chamava pelo nome da outra pessoa, ele chorava quando era aniversário dessa é pessoa, normal, né? ele Você chorava entendia, quando... né? Você entendia, lógico. Ou não? Não muito, porque ele fazia postagem no Facebook. Ele postava no Facebook foto com a outra pessoa, falava que aquela pessoa ia ser insubstituível, que ia ser sempre o amor da vida dela, que ninguém ia substituir ela. E aí a gente acabava brigando, até que chegou um determinado ponto que um dia ele estava muito mal por causa, né, desse luto. E aí ele brigou comigo e falou assim pra mim com essas palavras. Ele falou assim: "Eu nunca vou amar você como eu amei o Pierre". Pronto. E aí eu fui embora da casa dele. E aí ele foi atrás de mim, não deixou eu ir embora. Me pediu perdão, chorou e tal. Falou que precisava que eu entendesse ele, que era difícil pra ele, que ele não tinha superado ainda. E aí eu fui tendo paciência, mas Boa. eu fui aos poucos, eu fui tentando, assim, Conquistar seu espaço conquistar ali, o meu espaço ali, sabe? Até que chegou a um ponto da gente terminar. Por causa disso? Ele terminou comigo. E eu fui muito grosso com ele na época, que eu lembro que eu falei assim: "Eu não acredito que você tá me trocando por uma pessoa que nem existe mais. Isso não faz sentido pra mim". Você pegou pesado. Pegou pesado, hein, William? E aí ele ficou muito bravo comigo. Ele ficou muito bravo. Mas bravo do jeito dele, né? Não agressivo nem nada. Daí Ficou ele falou magoado, assim: acredito "Você eu, tá né? faltando respeito comigo e com o Pierre, que nem tá mais aqui". Eu falei: "Você tá faltando respeito comigo. Você tá me trocando Que estou aqui. por um defunto". Eu falei desse jeito: "Você tá me trocando por um defunto". Eu falei: "Pelo amor de Deus, dá uma chance pro amor na sua vida". Até porque quem foi quer ver quem ficou feliz também, cara. Eu falei pra ele, eu falei: "Olha, Com certeza. não é porque essa pessoa se Acho foi que é o que maior você vai querer. viver um luto eterno. A gente tem o direito de ser feliz novamente. Você não vai estar traindo ele. Você foi feliz enquanto ele esteve ao seu lado. Hoje ele não tá mais. Hoje a vida tá te dando outra oportunidade, te mostrando uma outra pessoa, né? Não foi à toa que a gente se cruzou, porque as nossas histórias se batem muito. A gente se conectou muito e nós temos muitos amigos em comum. E a gente tem muita coisa parecida. Ele é sagitariano, né? E aí sagitariano é aquela pessoa que gosta de ser livre, né? Sim. Então, esse era o meu maior medo, essa questão de que gosta de ser livre. Então eu pensava, né, vai ser difícil esse relacionamento. Mas eu fui trabalhando, fui conquistando. Aí o que eu fui fazendo? Dava carta, mandei flores para ele, uma vez um buquê de rosa no serviço dele. Fiz jantar à luz de velas. Eu fazia tudo o que eu podia para conquistar. Aí até que chegou um ponto que eu vi que daí ia para frente aquele relacionamento. Daí com 3 meses, eu chamei meu pai e minha mãe Tudo isso em 3 meses. e apresentei pro meu pai e pra minha mãe ele como meu namorado. Porque eu tinha medo, porque toda vez que eu apresentava alguém pro meu pai e pra minha mãe, ele tinha medo de conhecer. Sabe? Porque eles já ficavam com medo assim, será que vai bater no meu filho? Será que vai magoar, judiar do meu né? filho? Será que vai magoar, vai machucar? Né? Então eles tinham muito medo. Daí eu Pai e esperei. mãe, né? Eu esperei 3 meses pra poder apresentar pra eles, que eu achei que já era um tempo suficiente assim. E eu só fui conhecer a família dele com 8 meses de namoro. Porque ele tinha medo de me apresentar pra família dele, porque na concepção dele, a família dele não ia me aceitar. Porque a família dele ainda estava vivendo o luto do outro relacionamento dele. Pô, porque também? gostavam muito do Pierre e que para eles ia ser tudo muito novo. Pô, esse Pierre Né? Aí eu falei pra ele assim, ó, eu falei, olha, 8 meses de namoro com você, né? Você já conheceu meus pais e eu ainda não conhecia minha sogra. Aí eu vou contar a forma como eu conheci a minha sogra. Isso foi pesado. Só lembrando aqui do luto, cara, eu já falei pra minha mulher que se ela morrer, meu, as primeiras, sei lá, as primeiras 3 horas vai ser de luto também, cara. 3 horas. Já falou. Combinado não sai caro. Combinado não sai caro. Eu já falei, então depois não me julga. Tava próximo daquela data do Dia de Finados, né? E aí
o que que ele fez? Ele falou assim pra mim, olha, todo ano, quando é dia de finados, eu me reúno com a família do Pierre e a gente vai até o cemitério, né? Fazer uma visita pro Pierre e tudo mais. Aí ele falou, eu vou, tudo bem, aí você fica. Eu falei, não, eu não vou ficar, eu vou. Só uma família. Ele agora. falou assim, não, mas se você for, a família do Pierre não vai aceitar. Eu falei, como que não vai aceitar? Eu tô fazendo mal pra você? Eu tô fazendo mal pro Pierre? Eu tô junto com você tá construindo uma nova história comigo. Como que eu tenho que me esconder? Sabe? Você tá feliz? Tô. O PR também deve estar, então. Aí eu falei pra ele, aí de tanto eu falar, insistir, ele falou, tá bom, então você vai. E ele ficou bravo comigo. E a gente foi. Aí a gente passou lá na casa da minha sogra pra buscar ela pra ir pro cemitério. Foi assim que eu conheci minha sogra, tá? Putz. Aí quando ela entrou no carro, ela falou assim, gente, mas na onde que você achou esse homem bonito? É. Aí, Já conquistou a sogra, já. aí Aí é pronto, bom. daí já começou um ótimo relacionamento ali. É, quebra o gelo, né? É, e teve uma coisa que aconteceu que foi um lance, eu acho que muito espiritual, sabe? Não sei se todas as pessoas que estão ouvindo vão entender, mas no momento que nós estávamos lá dentro do cemitério, que o padre estava cantando, fazendo a missa e tudo mais, me veio na minha cabeça uma imagem, como se fosse um filme. Mostrava eu indo até um senhor que estava vendendo flores, comprando 2 rosas, e depois eu via eu colocando a rosa no túmulo do Pierre e o Cris colocando a rosa no túmulo do Pierre. E se despedindo dele. Aí eu fiquei pensando. Aí eu peguei e falei assim, amor, você tem dinheiro aí? Daí ele falou, tenho. Eu falei, me arruma aí, então. Ele, pra quê? Eu falei, eu já volto. Aí eu fui lá fora procurar aquele senhor que eu tinha visto no meu pensamento. Eu achei ele, do jeitinho que tava na minha cabeça. Aí eu peguei e comprei 2 rosas. Cheguei no Cristiano e falei assim pra ele, amor, eu vou te pedir uma coisa. Foi uma coisa que eu senti. Você vai fazer, mas você vai fazer com o coração. Você não vai fazer porque eu tô pedindo. Você vai chegar no túmulo do PR, você vai pôr essa rosa lá no túmulo, vai se despedir dele, vai agradecer ele por tudo que ele fez na sua vida, né? Por ele ter te feito bem e dizer pra ele que agora ele pode seguir em paz e descansar. Isso é Porque real agora mesmo, cara. eu Isso é tô real. aqui pra cuidar de você. Às vezes sabia, né? Tem E aí tem ele história fez isso e ele chorava muito nesse dia, muito. E aí quando chegou a minha vez, eu fiz a mesma coisa. Eu ajoelhei, eu coloquei a rosa em cima do túmulo dele, agradeci ele por ele ter cuidado tão bem do Cris, por eu ter tido a oportunidade de conhecer o Cris e que ele podia descansar em paz, que eu ia cuidar do Cristiano agora, né? Que ele não precisava mais ficar preocupado. É um lance bem espiritual, Sim. né? Talvez muitas pessoas não Não, vão mas é entender, real. né? E aí, Eu acredito muito nisso. nesse Eu também. dia, quando a gente foi embora, ele pegou e falou assim, vamos lá no shopping? Eu falei, fazer o quê? Não sei, acho que eu vou comprar umas roupas, porque tem umas roupas do PR lá em casa que eu preciso desfazer. E até então ele não tinha desfeito de nada do PR, tinha tudo, até a aliança do PR. tava lá ainda. Tinha quadro, tinha aliança, tinha sapato, tinha roupa, tinha tudo. E eu não tinha desfeito de nada. Eu falei, tá bom. Aí ele falou, vou comprar umas roupas e tal, porque eu preciso desfazer das coisas do PR. Aí tá bom. Aí ele comprou as roupas, quando a gente chegou em casa, ele começou a desfazer das coisas, começou a trocar, comprou roupa, comprou calçado, desfez de várias coisas do PR. Aí naquele momento, eu fui entender que aquilo que aconteceu era para acontecer, que era necessário. Virou que a chavinha, né? Naquele momento, ele deixou de viver o luto. Sim. E aí ele conseguiu abrir o coração dele novamente para viver o amor, né? E não viver mais aquele luto. Que fica entre E- dois mundos ali que sim. você vai ficar sofrendo também, né?